No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu Antônio Moreno Lima, um homem que nasceu na pequena vila de Pedra Branca, em Minas Gerais, em 1950. Ele foi lembrado nos telejornais locais e na Rádio Nacional como uma figura central da história cultural do Brasil. Antônio era filho de humildes pais que lhe ensinaram o valor do trabalho e o amor à natureza. Ele cresceu entre as colinas verdes, acompanhando o pai na lavoura e aprendendo a valorizar o trabalho maneiro. Aos 16 anos, decidiu seguir os passos do avô, que era apicultor, e começou a produzir mel e produtos derivados. Seu talento e dedicação lhe renderam prêmios em feiras rurais e concursos de apicultura. Antônio foi um apaixonado por livros e educação. Quando concluiu o ensino médio, decidiu ingressar na Faculdade de Educação, onde se graduou com destaque em literatura brasileira. Ele dedicou toda a vida ao magistério, trabalhando por mais de 40 anos como professor e diretor de escolas públicas em vários estados brasileiros. Seus alunos _start-iram-no como mestre carinhoso que incentivava o pensamento crítico e a paixão pela leitura. Ele foi homenageado com o título de professor emérito em 2015. Antônio era também um apaixonado por literatura, especialmente pela obra de Jorge Amado. Seu estúdio no topo de sua casa era uma pequena biblioteca cheia de livros antigos e modernos. Ele gostava de sentar-se em frente ao ventilador e ler por horas. Seus amigos _start-iam-no como um verdadeiro sábio da literatura brasileira. Em 2017, Antônio sofreu um acidente que o deixou paralisado. A tragédia mudou a sua vida, mas ele continuou dedicado à educação e ao amor à literatura. Ele escreveu um livro sobre sua experiência chamado A Luta pela Vida, que foi bem recebido pelo público. O livro é lembrado como um testemunho inspirador da força humana em face de adversidades. Antônio morreu cercado por amor e respeito. Ele sempre foi lembrado pela sua capacidade de liderança, carinho e bondade. Seus alunos _start-iram-no como um mentor que impactou suas vidas e o Brasil todo em _start-assista. Por muito tempo. Sua morte foi comentada em programas como Gente que Faz, na Globo, onde foram apresentadas histórias de seus alunos e colegas sobre a influência de Antônio em suas vidas. O jornal Correio da Manhã publicou um obituário detalhado com muitas fotografias de sua vida. Antônio amava cuidar de suas flores, e era comum vê-lo no seu quintal cortando lenha ou trabalhando na terra. Sua rinha era o lugar mais especial para ele. Lá ele gostava de levar uma xícara de café forte e ler em paz. Ele também era um apaixonado por motocicletas antigas, tendo restaurado muitos modelos ao longo dos anos. Antônio deixou a família, a esposa Maria, filhos Antônio Júnior e Isabel, e 4 netos. Ele será lembrado como um homem carinhoso e dedicado, que sempre fez o possível para ajudar os outros. Seu legado vive no coração de todos que conheceu e por muitas vidas transformadas. E hoje, ao passar pela rua onde vivia Antônio, é possível ver flores nas janelas e uma pequena cruz em frente à sua casa. Ainda quem passeie pela rua cantando um poema que ele escreveu sobre a beleza da vida e do amor. Ao olhar para o céu, é possível ver um ventilador girar lentamente, uma homenagem ao professor que deixou uma marca profunda no Brasil e no mundo inteiro. A senhora Elisa Ferreira de Souza, que faleceu ontem em sua querida cidade natal de Vila Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, foi mais do que uma médica respeitada e amada por muitas gerações. Nascida em 1950, a senhora Elisa sempre se destacou pelo seu caráter tenaz e pela dedicação às causas que mais lhe importavam, a saúde da comunidade e o bem-estar de seus pacientes. Criança apaixonada por livros, Elisa descobriu ainda na infância seu verdadeiro chamado, a medicina.
Aos 15 anos, já trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica da capital mineira, onde tinha a oportunidade de assistir a cirurgias mais complicadas. A sua paixão por salvar vidas levou a estudar medicina na universidade. Após concluí-la com bacharelado em 1975, decidiu dedicar sua vida à atenção às comunidades mais carentes do sertão mineiro. Como médica de postos de saúde em várias vilas da região, Elisa se destacou por sua habilidade em tratar diversas condições clínicas, desde a dengue até o câncer. Seus pacientes *start iro *start assistam a *start assistam. Não só recordam a senhora Elisa como uma médica competente e dedicada, mas também como uma mulher carinhosa e sempre disposta a ouvir suas histórias e preocupações. Sua presença no posto de saúde era um refúgio para muitos, onde se encontravam amor, paciência e esperança. Além da sua carreira médica, Elisa também foi uma mulher envolta por diversos interesses e hobbies que lhe garantiram o título de Mulher do Ano em 2015 pelo Jornal da Tarde. A senhora Elisa era apaixonada pela jardinagem, dedicando-se ao cuidado de suas plantas e flores com a mesma atenção que dava às vidas das pessoas que cuidava. Sua casa tinha um ambiente único e encantador, sempre recheado do cheiro das flores que Elisa amava tanto. Em seu tempo livre, a senhora Elisa dedicava-se ao bordado em crochê, criando roupas e toalhas para suas netas e também para muitos amigos que recebia nas férias deveras especiais que organizava na sua casa. Seu talento artístico era reconhecido por todos, e sempre havia um novo trabalho de crochê exibido em seu térreo, sempre à espera da admiração dos visitantes. Traguramente, a vida da senhora Elisa não foi totalmente feliz, pois perdeu o marido, Pedro, em um tragédico acidente de ônibus em 2018. A morte do seu amado marido deixou uma vazão no coração da senhora Elisa que nunca realmente foi preenchida. No entanto, a sua perseverança e força de caráter lhe permitiram continuar brilhando em sua vida profissional e pessoal, sendo sempre um exemplo para todos. A memória da senhora Elisa Ferreira de Souza vive em cada um dos seus pacientes, que recordam-na com afeto e carinho, nas mãos das suas netas, que brincavam constantemente com as toalhas crochê que a avó lhes fazia, na casa da rua em Vila Esperança, onde seu quarto sempre teria a porta aberta para os visitantes e a mesa de café sempre preparada, e no coração de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la. E hoje, quando se esquece da vida, é possível sentir a presença da senhora Elisa em todos os sinais do dia a dia. Seu legado vive em cada pão de queijo preparado com amor, em todas as orquídeas cuidadas e floridas, em cada poema escrito para expressar a sua paixão pela vida e no cheiro das flores que continua a perfumar seu quarto. A senhora Elisa Ferreira de Souza foi, e continuará sendo, uma luz na vida das pessoas, e será lembrada sempre com admiração e afeto. Na beira do Guanabara, onde as águas se chamam rio e a terra batizada de Carioca, Gilberto surgiu, como um sonho na praia, uma flor no mar, um canto em um vento. Nas ruas da capital fluminense, ele cantava seus primeiros versos, embalado por um maravilhoso destino, ser uma luz na música brasileira, uma força inquebrantável que vibra em cada nota de seu timbre distinto. Desde criança, o futebol e a samba foram suas paixões, e a vida se transformou em um ritmo contagiante, onde as batidas de samba e a magia do futebol desfilavam na sua alma. O canto de Gilberto foi sempre um hino à liberdade, uma oda ao carnaval que se dança sem parar no coração dos brasileiros. Como uma espécie de Pitágoras moderno, ele desbravou territórios musicais inexplorados, unindo a sutil elegância da bossa nova à vanguarda tropicalista e ao reggae, compondo um elixir que encantou as fases mundiais. E em cada canção, Gilberto deu voz às sonhas e às lutas do Brasil, cantando a diversidade cultural como uma flor rara, única no jardim do mundo. Ao assumir o cargo de ministro da Cultura no início dos anos 2000, Gilberto Gil demonstrou a mesma fé e paixão que sempre caracterizaram sua carreira artística. Sua gestão foi marcada por um compromisso inato com a defesa da diversidade cultural, sem medo de desafiar a conformidade e buscar novos caminhos. Como um canto no vento, Gilberto Gil se espalhou pelo mundo, tornando-se uma referência incontornável na música popular brasileira. Ele é o samba que dança nas ruas de Salvador, a bossa nova em um bar em Copacabana, a vibração do reggae em uma festa em Brasília, e o tropicalismo que se espelha nos olhos daqueles que *start assista, que amam a música brasileira.
Ele é a vida, o tempo, o espírito de um povo que canta, dança e vive intensamente, em harmonia com a natureza e as suas tradições. A voz de Gilberto Gil é a voz do Brasil, uma música que transborda de amor e esperança, que se entoa nas montanhas da Serra da Canastra, que ressonava nas areias do Recife e que chama os corações em todas as latitudes do planeta. Ele é a essência mesma do Brasil, uma canção eterna que canta a vida e a diversidade cultural que nos unifica. A vida de Gilberto Gil é uma história de amor à música, à cultura brasileira e ao mundo inteiro. Seu legado é a testemunho de um sonho realizado, de uma promessa cumprida, ser o embasador da música brasileira, a voz do Brasil em todo o globo. E sua trajetória é uma lição para todos nós, que nos leva a acreditar na magia da criatividade, no poder das artes e no valor da diversidade cultural. Como dizia ele mesmo, a música é uma força transformadora. E com suas notas vibrantes, Gilberto Gil transformou o Brasil e o mundo inteiro, deixando para a história um legado que vibra em cada corda de seu violão, que ressonou no tempo e no espaço, e que continua cantando, dançando e vivo no coração dos brasileiros. No coração do Brasil, em Salvador, cidade de feitiços e riquezas culturais, surgiu Gilberto Gil, um nome consagrado que resplandece no firmamento da música brasileira. Nascido na década de 50, ele emergiu de uma família cujos lares eram testemunhas do ritmo dos mercados, do entoar das igrejas e da sutil harmonia das tradições nordestinas. A simplicidade e afeto dessa casa foram as almas geradoras de seu talento e, desde cedo, Gilberto despertou fascínio pela música. A infância de Gil passava em companhia do som da rádio, sintonizando programas que derramavam a magia da batucada brasileira nas ondas. Por ali, seus pequenos dedinhos já tocavam improvisadas melodias, deslizando pelos teclados da imaginação como se fossem as chaves de um mundo musical. E foi nesse ambiente fecundo que o acordeão se tornou seu primeiro amor, aquela caixa mágica que, ao tocar, abriu as portas do talento latente em Gilberto. Naquele instrumento, ainda pequeno, ele revelava sinais de um futuro brilhante, e o acordeão, com suas teclas e botões, tornou-se uma espécie de oráculo que prefigurou o destino do menino. Naquele tempo, naquele lugar, Gilberto Gil já era um nome que vibrava em ritmos inéditos, ensinos da música que se anunciava e que, posteriormente, marcaria gerações com seu estilo único e genuíno. O cenário de sua infância, Salvador da Bahia, foi o terreno fecundo onde brotou esse talento inusitado, nascido no meio do caos sonoro da vida cotidiana. A música era parte integrante dessa vida, e Gilberto cresceu absorvendo a essência das tradições nordestinas, sósias de um mundo onde o amor pelas harmonias era quase uma espécie de culto popular. Aquele ambiente que envolvia o pequeno Gilberto foi um verdadeiro laboratório criativo, onde os sons das igrejas e as vibrantes rítmicas dos mercados baianos se fundiam com a riqueza cultural nordestina para formar um misto único, incomparável. Aquele ambiente, essa terra que teve o privilégio de ver nascer Gilberto Gil, foi uma fonte vital, um berço de inspiração e vida, onde a música deslizava pelas ruas como um rio encantado. No coração de um Brasil em movimento, onde a liberdade resplandecia por meio dos olhares fervorosos e pelas risadas contagiantes do povo, Gilberto Gil surgiu. Sua juventude, um mosaico vibrante de notas e cores, onde o sol brilhava sempre mais intensamente sobre os telhados coloridos das casas da Bahia. Ao som do mar cantando suaves harmonias na costa, Gilberto desenhava suas primeiras composições, inspirado pela magia dos ritmos africanos e pelo encanto das canções de sua terra. Os batuques empolgados, as percussões que vibram no coração, os sons que surgem do vento e da chuva, tudo convergiu para despertar o genial compositor que ele seria. Em um ambiente aquecido pela paixão e pelos sonhos, Gilberto aprofundou seus estudos musicais, sintonizando-se com os mestres da música brasileira. Ao som de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, ele construiu um universo musical que lhe serviria de molde para as futuras obras-primas. Era a época dos anos 60, aquela década emblemática marcada pelo fermento cultural, pela busca por novos horizontes, pelas revoluções sem rumo. Um período em que o Brasil se despertou do longo sono da monotonia e abriu os olhos para a beleza de sua diversidade. Gilberto participou de festivais estudantis, palcos que transformaram-se em alambiques da criatividade, onde suas primeiras canções ganharam destaque. Nesses festivais, não apenas a música soava,
mas também as ideias, as contradições e os desafios políticos e sociais do país. Eles moldaram a visão crítica de Gilberto, sua poesia engajada que cantava sobre a justiça social e o amor fraternal. Naquele tempo, o Brasil vivia em uma disputa constante entre a tradição e a modernidade. Era um jogo de luz e sombra que refletia-se nas canções de Gilberto, cujo canto se entrecruzava com o do país. Seu universo musical era, também, uma reflexão sobre a realidade brasileira, onde o futebol, a samba e a música eram tantos elementos que compunham a identidade nacional. O apoio de amigos e parceiros artísticos foi fundamental para Gilberto consolidar sua identidade como músico. Eles foram seus guias no caminho das mil maravilhas da criatividade, companheiros em seu percurso pela beleza desconhecida. Eles eram suas raízes, aquele queixo de fresa onde as notas se interligavam e dançavam em ritmo sincopado. A determinação de Gilberto, somada às energias das pessoas que o cercavam, transformou-se em um feitiço que moldou a sua carreira. E foi assim que ele se transformou em uma das maiores vozes da música brasileira, semente do futuro e testemunho vivo da história do país. A vida de Gilberto Gil é, então, um longo poema escrito nas páginas do tempo. Eles são versos que vibram com a força da música, que cantam o amor pela liberdade e que resmungam pelo sonho de uma sociedade justa e pacífica. É um poema que se escreveu em festa nos festivais estudantis, que foi composto à sombra das dificuldades políticas e que cresce com a vida do Brasil. Dentro do intenso cálice de vida de Gilberto Gil, as notas da guitarra eram como o sangue que nutria cada célula. Aquele abraço, esse refazenda, floresceram do chão batizado com ritmos cariocas e paulistanas, cantados em salões e balcões, onde a alma desbravadora dos anos 60 e 70 se desprendia em tom de samba. Nascido num Brasil que andava dançando ao som do feitio da ditadura, Gilberto foi um guerreiro que aprendeu a vencer o medo cantando. Ele era uma espécie de lira vibrante, tocada por um artista que, em cada corda atravessada, acendia um fogo nas almas. Eles dançavam no escuro da perseguição, e as notas de sua guitarra, como pétalas de rosa, se escondiam na alma do país. Em seu exílio, ele aprendeu a transformar a dor em arte, e assim, as sombras da angústia foram pintadas com tons de lirismo e coragem. Ele era um poeta que cantava no meio das trevas, e o Brasil ouvia-o de perto, de longe, de todos os cantos do mundo. E quando voltou, foi como um sol nascer novamente, brilhando em cores mais ricas e vibrantes. Foi ministro da Cultura, mas também o eterno guitarrista que cantava em festas das almas, em férias do coração. Seus discos eram como sementes plantadas no solo dos ouvintes, crescendo com os anos em árvores frutíferas de música. E ele foi agraciado, muitas vezes, recebendo Grêmio e títulos honorários de universidades do mundo inteiro. Era uma homenagem ao artista múltiplo, às suas inúmeras facetas, à sua liderança cultural que se espalhava por todos os cantos do planeta. Era Gilberto Gil, o guitarrista da alma brasileira, que cantou na época mais difícil, que foi exilado e voltou, que transformou a dor em música, que inspirou uma geração e que, no fim, se tornou um símbolo do espírito da música brasileira. E o Brasil ouvirá, sempre, com alegria e amor. Gilberto Gil, um sol radiante na paisagem musical brasileira, iluminou a vida de muitos com sua voz sussurrante e suas guitarras vibrantes. A sua verdadeira obra reside no fato de ter abrido caminhos para que o som da terra nosso desse passo adiante, sem esquecer de quem somos e onde vem. Ele nasceu em Salvador, cidade carregada de vida, de ritmos e de cores vívidas, que marcaram seu coração desde os primeiros dias. A música era presente em sua casa desde cedo, e o pequeno Gilberto já cantava junto com a mãe, sem se importar com as críticas dos vizinhos que *start user, que julgavam suas habilidades vocais como frutos de uma enxaçada. Mas ele tinha um sonho ardente e uma paixão insaciável por compor canções que contavam